pessoal, meu nome é Leandro Moreno, eu sou sommelier de cervejas e juiz BJCP. Estou aqui hoje para a gente falar um pouco das Sour Beers sob a ótica do Guia de Estilos do BJCP 2015. Se vocês já assistiram alguma outra aula do My Beer Class falando sobre essas cervejas, vocês devem ter percebido que a gente está falando aí de todo um mundo à parte dentro das cervejas, né? No BJCP não vai ser diferente, né? De fato, o guia descreve mais de 10 estilos que podem ser classificados como Sour Beers. Para facilitar um pouco a explicação, eu vou dividir em 3 grandes tópicos. O primeiro são as Sour Beers frescas, de acidificação rápida. Depois a gente vai falar sobre as Sour belgas envelhecidas. E por último a gente vai falar de um grupo que o BJCP chama de American Wild Ales, ou Ales selvagens americanas. E a gente vai entender certinho o que é isso e o que entra nessa categoria também. Bom, vamos começar então falando das Sours frescas. O primeiro estilo que eu quero trazer aqui é o estilo 23A do Guia de Estilos 2015 do BJCP, a Berliner Weisse. Berliner Weisse é uma cerveja de trigo alemã, tá? No aroma, ela vai trazer uma acidez que vai de um médio a médio alto, pode ter notas de frutas até um nível moderado, né? E aí vai ter características de limão, talvez de uma maçã. Tem notas de malte, de trigo, que vai lembrar um próprio grão de trigo, uma panificação, uma massa de pão fermentando, tá? E a gente não vai perceber aroma de lúpulo nessa cerveja, tá? O que ainda fala é que o estilo pode ter uma nota restrita do que a gente chama de funk. Funk são algumas notas rústicas que vão remeter aí a feno, a couro, sela de cavalo, celeiro, tá? São algumas notas que trazem boas complexidades para algumas cervejas. Em muitas outras cervejas é considerado um defeito. Aqui pode aparecer num nível restrito, tá? Na aparência, a gente tem uma cerveja muito clara, né? Uma cor amarelo palha. A limpidez dela pode ir de bastante límpida até ter uma certa turbidez. Forma uma espuma branca, alta, densa, mas essa espuma tem uma retenção pobre, né? Ela não permanece muito tempo no copo. O guia ainda fala de uma característica visível de efervescência, então ela pode formar um perlage que vai lembrar aí até um espumante, tá? No sabor, a gente tem novamente a acidez, e essa acidez pode ser bastante forte, tá? É uma acidez limpa, uma acidez lática, então a gente não vai ter notas avinagradas, não vai ter notas acéticas. Novamente a gente vai ter aquelas notas de pão fermentando, né? Aquele pão antes de ir para o forno está fermentando, uma massa fresca. A gente pode ter também o mesmo frutado, né? Em um nível um pouco mais restrito, então a gente vai ter limão, vai ter maçã. O lúpulo, ele não aparece nem como sabor e nem como amargor, né? O amargor aqui não é perceptível. O que faz às vezes do amargor no equilíbrio da cerveja é a acidez. Então é uma cerveja que tem um equilíbrio pendendo a acidez com algumas notas de malte de trigo. É uma cerveja muito seca, tá? O final dela não deixa residuais normalmente, né? E aqui novamente a gente pode ter aquela nota de funk restrita. Na sensação de boca, a gente tem uma cerveja de um corpo baixo, né, e uma carbonatação muito alta. Ela é uma cerveja, e isso ajuda ela a ser uma cerveja bem refrescante. Em resumo, é uma cerveja de trigo, muito leve, ácida, com alguma nota frutada e notas de pão, tá? Uma curiosidade dessa cerveja é que os alemães costumavam usar alguns xaropes para complementar o sabor. Então, na hora de servir, eles serviam a cerveja e viravam um xarope em cima. Então, era comum xaropes de framboesa, de aspérula, e até chegavam a usar um licor chamado Kümmel, que é um licor feito à base de cominho, semente de cominho e erva doce, tá? Esse foi o Berliner Weisse. Eu queria falar um pouco de outros 3 estilos que a gente tem sobre sours frescas, tá? Um deles
está na categoria 27A, subcategoria 27A do BJCP. O 27A ele é reservado a estilos históricos, né? Então são estilos que não se vê mais no mercado, mas que o BJCP conseguiu reunir informações, registros e descrever o estilo para quem de repente quiser se aventurar. Então por que eu estou falando dele, né? Um estilo que não existe, porque na verdade ele existe, né? Há alguns anos vários cervejeiros resolveram reviver ele. Então a gente já encontra bons exemplares no mercado, né? Várias cervejarias fazendo, que é a Gose. Tá? Para entender a Gose, a gente vai pensar um pouco na Berliner Weiss, que a gente acabou de descrever. Cerveja de trigo, leve, ácida, tá bom? O que a Gose vai ter de grande diferencial com a Berliner Weiss? Bom, primeiro, a acidez não é tão evidente que nem na Berliner Weiss. A Berliner Weiss pode ter uma acidez bastante forte, aqui é mais sutil. E a Gose vai ter dois ingredientes bem típicos. Tá? O primeiro deles é a semente de coentro. Assim como numa Witbier, numa cerveja de trigo belga, ela leva semente de coentro, tá? E vai ter essas notas tanto no aroma quanto no sabor. E ela também leva sal. É uma cerveja salgada. Interessante, né? Não é uma salmoura, né? Não é algo muito agressivo. O sal é leve, ele ajuda a trazer uma refrescância para a cerveja. O guia chega a descrever como parecendo uma brisa marinha, né? Uma coisa sutil que ajuda a trazer esse toque de refrescância. Tá? Um outro estilo que eu queria falar aqui, também no 27A, também estilo histórico, é a Lichtenheiner. Esse nome estranho aí. A Lichtenheiner, ela não é tão comum hoje em dia como a Gose, é mais difícil de se encontrar, mas existem alguns exemplares comerciais. Ela vai ter acidez parecida com a Gose, né, uma acidez mais sutil, não vai ter o sal e não vai ter o coentro, mas ela tem uma nota defumada, então ela é uma cerveja que ao mesmo tempo é ácida e defumada, é muito interessante. E o último estilo que eu queria falar aqui é um estilo considerado provisório pelo BJCP, é um estilo que foi introduzido no BJCP em 2018, então depois da última revisão do guia que aconteceu em 2015. Tá? A expectativa é que esse estilo se torne oficial na próxima revisão. E ele também é um estilo considerado regional, tá? Ou seja, ele é bem difundido na sua região de origem, mas no mundo não é tão conhecido. Tá? Eu estou falando da X4 Catarina Sour, tá? Que é considerado aí o primeiro estilo brasileiro a figurar no BJCP. Tá? O que a Catarina Sour tem, então? Né? A gente pode novamente pensar na Berliner Weiss, uma cerveja de trigo, leve, ácida, tá? Só que a Catarina Sour vai trazer algumas diferenças. A primeira delas, o teor alcoólico é um pouco maior na Catarina Sour. A gente falou da Berliner Weiss vai até 3,8%. A Catarina Sour vai sair de 4 e chegar até 5,5%. Não é agressivo, mas é um pouco mais alto que a Berliner Weiss. E a Catarina Sour vai levar a adição de frutas brasileiras, tipicamente brasileiras. Então a gente tem uma variedade infindável de frutas no nosso país, muitas que a gente nem conhece, né? É difícil alguém que conheça todas as frutas que o nosso país pode nos fornecer, tá? Então isso reflete na cerveja também, a possibilidade vai muito da criatividade do cervejeiro, né? Então de tempos em tempos surgem novas cervejas aí com umas frutas malucas. Eu já tomei cervejas que me apresentaram frutas que eu nunca tinha visto, nem ouvido falar na minha vida, tá? Mas o que é importante aqui? Tá? Essa fruta tem que estar bem perceptível na cerveja, ela pode afetar inclusive a aparência e a cor da cerveja, e ela tem que aparecer com características de frutas frescas. Tá? Ela não pode aparecer, por exemplo, como uma geleia daquela fruta, é como se estivesse comendo a fruta ou tomando um suco natural da fruta. Essa característica que você vai ter na cerveja. E também aqui, diferente da Berliner Weiss, a cerveja não aceita aquele funk,
que eu falei, tá? Então, é uma cerveja muito fresca, né? Com a fruta fresca, muito refrescante, perfeita aí para o clima do nosso país.